Nesse período de quarentena, a Safeway tem realizado uma série de webinars com parceiros estratégicos de soluções de segurança da informação. E durante os próximos minutos, nós vamos apresentar a XM Cyber, uma solução que permite a automatização de testes de segurança em seu ambiente, de modo a permitir maior agilidade na identificação de falhas e vulnerabilidades e, consequentemente, reduzindo a janela de exposição. Bom, de modo objetivo, eu vou apresentar a Safe apenas em 2 slides, até porque o foco hoje desse webinar é discutir e explorar os diferenciais da XM Cyber. Bom, a Safe é uma empresa que tem mais de 12 anos no mercado, a gente já executou mais de 450 mil horas de consultoria, já entregou projetos em 25 das 100 maiores empresas do país. Recentemente, no final do ano passado, a gente certificou o nosso ambiente na ISO 27001 e conseguiu o selo do Great Place to Work, o que atesta a responsabilidade da Safe em relação aos seus colaboradores. Falando das nossas soluções, basicamente nossas soluções são divididas em 3 grandes caixinhas: a linha de consultoria, a linha de integração e os serviços CSaaS, Cyber Security as a Service. A XM Cyber aqui, ela pode ser entregue de 2 maneiras, dentro da linha de integração, como uma comercialização convencional, ou através de serviço dentro do nosso Safe Security Tower, que aí entregue e prestado um serviço dentro do nosso SOC. Eu vou passar a palavra agora para o Eduardo Goldman, que é o representante da XM Cyber no Brasil, e ele vai explorar um pouquinho mais os diferenciais da solução. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Carlos, vou precisar fazer o share da apresentação. Passei o host para você. Legal, perfeito. Sou Eduardo, responsável por desenvolvimento do mercado de América Central e também América Latina, tá? Sou brasileiro, todo mundo consegue ouvir meu accent, né? Mas eu sou responsável pela América Central e América Latina. Passei por grandes organizações do Brasil, como Bradesco, UI, Porto Seguro, Cartão Elo, e hoje estou no escritório da XM Cyber aqui nos Estados Unidos, tá? Vou falar um pouquinho da XM Cyber, vou falar um pouquinho de trabalho remoto e depois, na terceira parte, fazemos uma breve apresentação da nossa plataforma, tá? Uma plataforma de simulação, validação, remediação e de forma contínua de ataques, tá? A XM Cyber é uma empresa israelense fundada pelo ex-chefe do Mossad e outros veteranos da inteligência de Israel. Hoje temos 78 pessoas dentro da XM Cyber. O headquarter é em Israel, então temos aproximadamente 35, 40 pessoas lá. Aqui nos Estados Unidos estamos divididos em 3 localidades. Tem a localidade de Dallas, que é a localidade que eu fico, tá? Então tem um time de vendas, o time de back-office e alguns executivos. Temos o time da Califórnia, onde o time da Califórnia é composto por um time de vendas e um time técnico. E temos um time de Nova York, onde temos pesquisadores e engenheiros de segurança da informação, tá? Temos um time em UK e um outro time na Austrália. Hoje temos 50 grandes clientes dentro de todas as regiões, né? Os segmentos que mais demandam a gente é o governo, é a indústria, é a infraestrutura crítica e não podemos deixar de falar de instituição financeira, né? Nesses 6 meses praticamente que eu estou na XM Cyber, fechamos um contrato já temos um business case na América Latina, que a empresa Energisa. Ela fica localizada em Minas Gerais, onde já está rodando já a nossa plataforma. Então, a gente tem esse caso aí para contar, tá? E dentro dessa história, temos quase 5 anos de desenvolvimento em todos os mercados. Então, lógico, começou por Israel, teve uma maturidade na Europa, teve uma maturidade nos Estados Unidos, e desde o ano passado para esse ano, a gente está concentrando a força para chegar no mercado brasileiro, tá? Então, a gente não tem representante no Brasil, sou eu que fico aqui fora,
mas eu tenho partners como a Safeway que nos ajudam muito nessa interação primária com o cliente para que a gente consiga demonstrar a plataforma para vocês. Se vocês quiserem uma apresentação detalhada, um pouquinho mais detalhada do que a gente está fazendo, procure o Carlos, procure a Andrea, que a gente consegue fazer de uma forma mais ligada em detalhes e, se possível, a gente envolve também os engenheiros do nosso time para poder auxiliar, tá? Então, assim, dentro desses quase 5 anos de história da XM Cyber, ganhamos 25 prêmios internacionais, tá? Eu vou falar um pouquinho do qual que é o problema que nós estamos atuando para a gente começar a falar um pouquinho de home office, tá? Hoje as redes são complexas, hoje as redes são interconectadas, ela tem muita mudança, muitas ações hoje nas redes, né? Na própria rede interna e agora expandido para a rede cloud, mas do mesmo jeito é um private cloud. Nós temos muitas ações que decorrem do erro humano, né? Muitas configurações são incorretas, temos muitas vulnerabilidades no ambiente, você vê a cada semana inúmeros reportes de vazamento, inúmeros reportes de vulnerabilidades novas, tanto em aplicação quanto em infraestrutura, como mobile, como qualquer tipo de vulnerabilidade. A gente está cansado de receber essas notícias praticamente diárias, tá? E aí, o que acontece? Nesse desafio da transição do home office, muitas empresas estavam preparadas, né? Já tinham um plano de continuidade, já estavam fazendo exercícios, já tinham pessoas, pequenos grupos ou às vezes grandes grupos indo para casa para poder fazer o trabalho, trabalhando remoto de qualquer outro lugar, uma cafeteria, enfim, né? Todas essas já estavam praticando. Outras empresas estavam com esse planejamento no papel, na cabeça dos executivos, e no terceiro grupo tinham muitas empresas que nem começaram a procurar tecnologias para suportar o trabalho remoto e tudo mais, né? Com a crise, com a Covid desde aí de 19, chegou um pouquinho depois daqui dos Estados Unidos, aí na América Latina, né? Mas todo mundo foi pressionado para fazer esse trabalho remoto, para fazer esse trabalho em casa por causa desse distanciamento social, por causa da quarentena que todo mundo sabe, né? É um dos assuntos aí que são mais abordados em todas as mídias, tá? E com essas mudanças rápidas que acontecem dentro da empresa, muitas empresas estão se adaptando a esse modelo, né? Portanto, os times de TI e segurança têm um enorme desafio para prover a disponibilidade e a segurança de infraestrutura para o colaborador, né? Temos também a utilização inesperada de redes não seguras. Então, como eu falei, muitas empresas tinham um modelo e não saía do papel, e muitas empresas já estavam praticando. Hoje, a gente tem uma realidade, né? Então, com isso, a superfície de ataque aumenta, tá? E também temos os serviços SaaS não autorizados, que são os conhecidos Shadow IT. Quem nunca fez aí um compartilhamento de arquivo por uma ferramenta Dropbox, por uma ferramenta Sandbox, qualquer tipo, para poder executar seu trabalho de uma forma mais ágil, né? Então, isso daí também amplia a superfície de ataque. E, por último, usuários inexperientes do trabalho em casa. Então, a forma de se conectar, o usuário tentando instalar ou acessar recursos não corporativos, o usuário com perfil administrativo, enfim, também esse é um dos fatores que expandiram a superfície de ataque. E isso, a própria área de segurança, a própria área de TI da empresa tem uma enorme dificuldade para poder fazer toda essa avaliação e também identificar essas fragilidades, essas vulnerabilidades no ambiente, tá? Dentro desse momento que a gente está passando dessa transição para o home office, as equipes de TI, as equipes de segurança estão controlando, estão criando ou estão monitorando todos esses controles de ambiente, né? Tanto uma VPN, como um BIOD, como qualquer outra forma para deixar o usuário executar as suas tarefas dia a dia, tá? E a gente tem que prover, a gente que eu digo organização, tem que prover a maior segurança nos ativos críticos, e também essas tarefas praticamente estão sendo executadas de forma remota, tá? A nossa ferramenta, ela vai ajudar a fazer toda essa parte de simulação, toda essa parte de validação,
toda forma de você fazer esse acompanhamento, né, fazer o papel de Purple Team, essa automatização, e entregar para o seu Blue Team de uma forma automatizada os reports, o dash, de uma forma que você consiga ver por criticidade os seus riscos, tá? Onde que nós, XM Cyber, podemos ajudar? Tá? Como eu falei para vocês, a XM Cyber ela é uma plataforma que ela faz uma simulação de ataque, né? Eu vou explicar os fatores de ataque que são feitas nessa simulação. Ela faz essa validação do ataque, ela te informa quais são os conselhos para você fazer uma remediação priorizada em risco e também você consegue fazer de uma forma contínua, ou seja, 365, 24/7, tá? Com a nossa plataforma, nesse mundo de home office, nós temos aí a visibilidade, né, da sua rede, especialmente agora que você tem um processo de estação remota, né? Você tem um ambiente interno, às vezes você tem um ambiente em cloud e agora você ganhou mais um ambiente que é de uma forma remota. Então você consegue, com a nossa plataforma, você consegue expor todos os vetores e caminhos de ataque e problemas de higiene de TI, tá? A nossa ferramenta ajuda a fazer ajuda a fechar todas as falhas de segurança e todas as superfícies de ataque nesse período de home office, além de priorizar para reduzir os riscos dos seus ativos críticos dentro da sua organização, tá? Eu vou até dar algumas dicas, Gaudêncio, eu vou até dar algumas dicas para vocês que estão no home office, que a gente até saiu alguns reports dentro de mídias da nossa própria empresa, da XM Cyber, por outros engenheiros, né? A gente sempre diz, cara, assuma uma violação, uma brecha. Você está preparado, né, tipo, para uma brecha? Uma hora nossa rede vai ser comprometida. Só resta saber quando, né? Então, simule essas fragilidades, simule essas vulnerabilidades para que vocês consigam fazer essa remediação antes de um ataque, né? Atualize os sistemas o máximo possível. O seu gerenciamento de patch ou suas atualizações estão sendo executadas no seu parque tecnológico, né? Uma terceira dica, né? Garanta a sua entrada e saída, conexões em cafeterias, conexões em locais que não são protegidos, que vocês acham que não são protegidos, tente uma VPN, tente qualquer outro método para que você conecte a sua organização de uma forma segura, tá? Fique atento a novos aplicativos. Você vê agora com essa questão de trabalho em casa, aumentou a parte de Shadow IT, né? Você ter um Dropbox, você ter qualquer outro tipo de ferramenta que te ajude a fazer o compartilhamento de arquivo. Tente procurar antes a sua equipe de TI, tente procurar antes a sua equipe interna para ver quais são os aplicativos homologados dentro da sua organização, né? Avalie, verifique e teste continuamente a sua rede, justamente para você garantir 100% de conformidade ou perto de 100% da conformidade de vulnerabilidades, pestes e testes automatizados, né? A gente sabe que às vezes a infraestrutura da nossa empresa ela é muito complexa, mas começa pelos seus ativos mais críticos, começa pelos seus produtos que fazem mais sentido para a empresa, o que você tem que proteger realmente, tá? Temos mais uma outra dica, crie recursos de segurança remota, que nem eu falei, tem uma VPN, tem qualquer outro tipo de conectividade segura com a sua empresa, formas de autenticação, formas de autorização, enfim, procure a sua equipe de TI para a gente conseguir deixar isso daí de uma forma mais segura. E também, a última, sempre a gente fala no mundo da segurança que o elo mais fraco é o fator humano, né? Eduque as suas equipes remotas para garantir a sua segurança, né? E aonde podemos ajudar? Até sair um pouquinho do tema, mas onde podemos ajudar? A nossa plataforma é 100% remota e que atua como o papel de Purple Team, né? Ela identifica continuamente todos os vetores de ataque, tá? Então, a partir do momento que ela identifica esses vetores de ataque, você consegue ver o caminho que percorre a sua rede, desde o momento inicial até o momento final. Nós chamamos inicial de breach point e o final de ativos críticos, tá?
a gente consegue gerar uma correção acionável priorizada, né? A partir do momento que você faz esse tipo de simulação, validação e remediação de ataque, você consegue ver de uma forma priorizada. E com isso você consegue ver de que forma? Desculpa. Através de relatórios customizados e através de um dashboard que você verifica a evolução ou não evolução dos riscos tratados na sua infraestrutura, tá? Aqui, como a parte de higiene de TI, na verdade a gente atua com 4 grandes grupos, né? A gente atua na parte de higiene de TI, a gente atua na parte de exploits e vulnerabilidades, a gente atua na parte de segmentação de rede e também comportamento de usuário, tá? A parte de higiene de TI, a gente verifica as configurações incorretas que permitem que os atacantes se movam lateralmente. Também nessa parte detectamos qualquer alterações nos endpoints e nas configurações de tempo na configuração de rede em tempo real. Na parte do exploits e vulnerabilidades, nós identificamos as vulnerabilidades que permitem a execução remota usada no mundo real, né? Como que os atacantes conseguem fazer esses exploits e como que eles conseguem fazer essa exploração de vulnerabilidades, tá? Na terceira parte, que é a segmentação de rede, nós avaliamos as configurações de firewall, testando as comunicações TCPs e as portas para que a gente conseguir burlar esses fatores de segurança. E também confirmamos todas as configurações incorretas do isolamento de rede. Eu vou demonstrar logo em seguida, na hora que a gente entrar na demo, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, tá? E por último, a parte de comportamento de usuário, né? User Behavior. Então, a gente reconhece a navegação do usuário com os navegadores vulneráveis e também a gente analisa todas as sessões de RDP, Remote Desktop, e também a parte de SSH, que podem ser comprometidas, tá? Então, com isso, você tem um ambiente que você consegue fazer toda essa... Você tem um ambiente que você consegue fazer toda essa parte remota, tá? E você também pode fazer de 2 formas, estando em ambiente em cloud e estando em ambiente on-premise. São sensores, né? Toda vez que eu falo sensores, são agentes instalados em Windows, Mac e Linux. Esses sensores, quando vocês instalam nesses sistemas operacionais, vocês não precisam colocar esse sensor em whitelist e também nem precisa reinicializar essa máquina. Por quê? Porque esses sensores, ele tem a visão de um atacante, né? Toda a comunicação que são feitas dos sensores para a console, que a console pode ficar on-prem ou a console pode ficar em SaaS, ela é toda de forma segura. Ela é feita através da 443, né? E esses sensores têm proteção contra escalação de privilégio. Então, imagina se você tem esse sensor que consegue fazer todos esses ataques na rede, você compromete esse sensor, automaticamente você consegue fazer esses ataques. A nossa solução tem uma proteção extra que você não consegue fazer essa movimentação lateral. Esses sensores, como que eles funcionam? Na verdade, tem mais uma informação. Se o sistema estiver ocupado, rodando qualquer outra aplicação, o sensor tem baixa prioridade, tá? E esse sensor não tem nenhuma interface com o usuário, digamos, um pop-up e tudo mais, ele não bloqueia nada, tá? Os sensores, como que eles funcionam? Os sensores, eles leem metadados de sistemas operais, como host, pasta compartilhada, processo executado, workgroup, informação de rede, endereçamento de rede, ele verifica todos esses aspectos e consegue fazer todas as táticas e técnicas de vulnerabilidades baseada no MITRE-ATT&CK, tá? Essa solução, que é uma solução de simulação, validação, remediação e também de forma contínua, ela consegue ser visual, ela consegue te dar uma visão como os ataques estão sendo executados passo a passo. Além de, mais importante, de você verificar através de relatórios detalhados, como dispositivos, como recurso, como devices, de uma forma priorizada no momento que ela aponta todos os riscos, né? Ela é um pouquinho diferente de soluções de VAVM, né? Vulnerability Assessment e Vulnerability Management, onde você seta determinado dispositivo, faz o escaneamento, ele te dá vulnerabilidade só daquele dispositivo, né?
E você consegue fazer com a nossa plataforma de uma forma muito mais ampla, onde você verifica desde o momento inicial do ataque até o momento final. Quando você contrata um pentester, por exemplo, ele vai achar 1, 2, 3 caminhos e vai chegar no ativo crítico, que é o ativo crítico aqui, ó, por exemplo. Então ele vai te dar um relatório priorizado ali, ó, você vai ter que corrigir essa falha, ok. A nossa ferramenta, ela verifica todas as técnicas e táticas de ataque para que você verifique quais são os caminhos e os vetores de ataques que são frágeis dentro da sua rede para você poder fazer essa correção, tá? Como eu falei no começo da apresentação para vocês, se vocês quiserem uma apresentação mais detalhada, uma apresentação que a gente consiga descer um pouquinho mais dentro da nossa solução, que eu vou explicar agora em seguida, a gente consegue fazer isso junto com a Safeway, tá? Então é só falar com a Andréia e com o Carlos para a gente marcar uma nova demo aí para vocês. Deixa eu apresentar a solução para vocês, né? Como eu falei para vocês, né, no momento que vocês instalam essa solução on-prem ou essa solução em cloud, você gera pacotes Windows, Linux e Mac, e aí você consegue fazer o deploy dentro da sua organização através de AD, através de GPO, através de SCCM, ou temos uma ferramenta chamada PDQ Deploy. A partir do momento que você faz esse deploy, ele automaticamente conecta nessa console, e no caso essa console está em cloud, tá? Você verifica o computador do Alex, ele aparece, o computador do Alex está conectado, você vê a informação do sensor, né? Essa informação do agente que está instalado dentro do Windows 7, você verifica a versão, você verifica o grupo que está, e aí você verifica que a comunicação está sendo efetiva, tá? Quando você faz esse deploy e você deixa o seu ambiente configurado, você pode fazer a criação dos cenários, tá? Como que é feita a criação dos cenários? Tem empresas que fazem cenários por business units. Tem empresas que fazem cenários por ativos críticos e não críticos. Tem empresas que fazem esses cenários por produto. Então, você consegue configurar o cenário que você quiser dentro da sua infraestrutura, tá? A partir de máquinas, lógico, a partir de sistemas que são suportados por aplicações que são suportadas por sistemas operacionais Windows, Mac e Linux, tá? Aqui nesse caso, eu tenho uma campanha, né? Toda vez que eu falar campanha é uma simulação, tá? Que a gente está acostumado aí, nome interno campanha. Temos uma campanha de PCI, PIA, IPA, uma campanha número 14, tá? O que significa os pontos em vermelho, tá? Os pontos em vermelho, que você vai verificar aqui, ó, são ativos que foram comprometidos, tá? Temos os pontos em azuis, que são ativos que tivemos algum tipo de informação, descobrimos informações, mas não conseguimos comprometer. Temos os pontos em cinzas, que são pontos que nós não temos os agentes instalados ou eles estão offline, tá? Para vocês verificarem aqui, eu tenho 60 sensores dentro da minha organização, onde 48 estão ativos, tá? Então, 48 estão sendo executados dentro dessa campanha. Nós temos essa parte de... Só um minutinho, por favor. Tem alguém, eu acho que está... Aí temos essa parte de 48, 60 sensores, temos um ativo crítico, que é esse ponto vermelhinho em volta, como ponto inicial de ataque, que nós chamamos de breach point, e temos um ativo considerado crítico, que é o diamante, que vocês vão verificar aqui, que é meu ponto final de ataque, tá? Aqui nós temos 3,77 GB de Potential Data Yield. O que significa isso? É a quantidade de dados em gigabytes que poderiam ser coletados por um invasor como resultado da campanha, né? A medida que é baseada os arquivos que o sistema marcou como importantes. Então, na criação do cenário, você pode ter marcado como arquivos de código-fonte, arquivos PEN, arquivos de planilha, enfim. Na hora da confecção do seu cenário,
você consegue verificar isso, tá? E também tem uma outra informação importante. Se você está fazendo alguma campanha no seu ambiente, um exemplo, eu estou fazendo uma campanha de ransomware no meu ambiente, né? Eu sei que se eu rodar uma simulação, eu vou pegar para determinadas máquinas, para determinadas subnets, para determinadas redes, eu vou pegar essa campanha de ransomware. Baseado no MitriAttack, né, nas categorias do MitriAttack, você pode excluir essas campanhas para que você consiga ter uma maior aderência, uma maior assertividade nos controles que você está buscando, tá? Você não consegue fazer pelo MitriAttack pelas caixinhas, né? Pelas caixinhas, mas você consegue excluir determinadas campanhas que estão lá. A partir do momento que você simula a parte dos ataques, quando você clica no ativo crítico, você tem informações importantes do lado esquerdo da tela que ele fala para você. Esse ativo tem o sensor que foi comprometido, a regra desse ativo, ele é um database customer, né, uma base de cliente, o seu IP, que é o IP daquele ativo lá, que está rodando em Linux, o final do IP é 11, ele é um Linux CentOS, tem informações dos sensores, tem informações do comprometimento, que foi, de fato, o último comprometimento para que chegasse nesse ativo crítico, a data de comprometimento e a data de descoberta desse ativo. Um pouquinho abaixo, você consegue verificar o passo a passo desse ataque, tá? Então, por exemplo, no passo 1, você tinha um Windows Server 2012 R2, né, um Partner Portal, onde você teve aí um Web Server Warrior Hole, e aí você chegou dentro do computador da Olivia, tá? Do computador da Olivia, você fez um web browser, tá? Você conseguiu pegar no Partner Portal, que era o Windows 2013, e aí você conseguiu fazer um outro ataque, que aí é um ataque, ele pegou uma informação e ele fez um exploit no Chrome, né, na base de dados do Chrome, um 5786 desse CVE, e você chegou no computador da Olivia, né? Então você viu que você fez uma movimentação lateral entre redes, tá? Só para pontuar para vocês aqui, que eu acabei esquecendo de falar, aqui a gente configurou esse cenário com 2 redes de cluster, tá? Antes de continuar ali. Temos uma rede corporativa com 4 unidades, né? Com 4 localidades, Asia, Estados Unidos, Europa e uma rede aí corporativa, e tem uma rede segura, tá? Só para não deixar passar isso daqui. Na quarta etapa, a gente teve o computador da Olivia fazendo uma colheita de credencial, reusando uma credencial e chegando no computador do Steve, onde era um computador Windows 7 aqui, então você verifica que é o 4º passo aqui nesse momento, fez uma movimentação lateral, deu dos Estados Unidos para uma máquina na Ásia, né? E aí no computador do Steve, você vê que ele tem 3 ações para ele pular o próximo passo, né? Para ele conseguir ir para o passo número 8, tá? Então você tem um RDP Connection, que ele acabou fazendo numa máquina, tá? Ele tem um RDP Keybird Sniffer, e por último, ele conseguiu reusar a credencial para ele dar um passo, uma movimentação lateral, um passo a mais dentro da sua infraestrutura. E do último passo, já que ele já estava numa zona segura, que foi aonde teve a fragilidade, né, a vulnerabilidade, ele usou passwords conhecidos de Oracle DB, reusou essa credencial e chegou naquele Linux CentOS que eu comentei no começo para vocês, que era no final 11, no Customer. Então, para cada tipo, você setou aqui como ativo crítico, mas para cada ativo a cada simulação que você faz, você verifica os ativos em vermelho, você consegue verificar quase todos os caminhos e táticas de ataque, e você verifica que no último passo, por exemplo, aqui, ele explorou um outro CVE, final 181, tá? Se você clica, por exemplo, em outro ativo aqui, ó, você verifica que ele entrou, reusou uma credencial, coletou e reusou uma credencial para chegar nesse ativo. Então, ele te dá todos os caminhos, todas as técnicas que são suportadas aí pelo MitriAttack, além da vulnerabilidade, da higiene de TI, da segmentação de rede e falta de configuração correta do seu ambiente, tá? Então, você tá bem coberto aí pelas últimas
técnicas e táticas, tá? A segunda parte da apresentação, você verifica o seu andamento das suas campanhas. No caso, temos 10 campanhas dentro do ambiente. Você verifica aqui embaixo as 10 campanhas que foram executadas por período, né? Começando aqui no dia 1º de dezembro de 2010. Também, ó, 3.7, teve 18 ativos na minha organização, teve 49 ativos na minha organização, 44 comprometidos, 90%. E aí você vai verificando o andamento disso. E no momento que você verifica, aqui, por exemplo, já que ele começou, vamos colocar novembro para ontem, dia 22. Você consegue verificar através das campanhas. Então, você consegue verificar o andamento de todos os seus riscos, os ativos comprometidos, o nível da sua rede comprometida e o data yield que eu falei para vocês novamente. Reforço que a quantidade de dados em gigabytes que poderiam ser coletados por um invasor como resultado da campanha, se você marcar os arquivos como importantes, tá? Dentro dessas 10 campanhas que foram executadas. Como nós estávamos na campanha 14, eu vou clicar aqui para vocês verificarem aqui, tá? Campanha 14 de PCI, PII e IPA, né? A gente executou dia 4 de fevereiro até dia 5 de fevereiro e essa campanha durou 3 horas, tá? Então, o sumário de rede, nós tínhamos 60 ativos dentro da estrutura, onde tínhamos 48 ativos desta campanha, tá? Onde temos 73% dos ativos da rede comprometida. Onde temos o ativo crítico, que é aquele diamantezinho dentro da nossa simulação, está 100% comprometido, e o data yield, que eu falei para vocês, tem 3.77 de arquivos marcados como importantes, tá? Aqui nesse momento, você verifica todos os finds encontrados, tá? Então, os finds de domain credential, nós temos 55 explorações, comprometendo 34 sensores, representando quase 78% de total comprometidos, tá? Então, aqui você verifica os detalhes, né, os detalhes técnicos, para que você consiga fazer essa remediação de uma forma mais específica, mais acurada, tá? Aqui você tem um rate, né, por severidade e também por complexidade, tá? Baseado no Mitre Attack, em higiene de TI, na configuração de rede e também misconfiguration, e também baseado no cenário que você está criando, né? Quanto mais perto você chega do seu ativo crítico, um risco maior você tem nessa infraestrutura, né? Tem uma parte de categoria, tá? Então a gente descreve a categoria que está endereçada essa vulnerabilidade e uma breve descrição de qual que é essa vulnerabilidade, tá? E também temos relacionado a técnica que pode ser feita para poder fazer a exploração da vulnerabilidade baseada no Mitre Attack. Exemplo, vamos para a técnica 1047. Quando você clica, ela te dá Windows Management Instrumentation, que você verifica todo o procedure, né, todos os exemplos que podem ser feitos para explorar essa vulnerabilidade. Você tem a parte de mitigation e também tem a parte de detection, como referência. Por que como referência? Deixa eu só... Está me atrapalhando esse botão aqui. Como referência, porque a nossa plataforma, ela te dá como você fazer isso, tá? Os 34 sensores que foram afetados dentro da campanha, lembra que a gente falou que tinham 55 explorações e 34 afetados, vamos supor que o computador do Alex, tá? Então, aqui você tem informações do sensor, você tem o status de comprometimento, você tem o tempo que foi comprometido, você tem informações técnicas de IP, sistema operacional, você tem OU, você tem informações do próprio sensor instalado, os finds por device, no caso, computador do Alex, tá? Então, temos 4 finds, né? Web Server, Web Browsing, Chrome Exploits, e tem o CVE final 11907. E aqui você tem um log, um passo a passo de como foi feito o seu ataque desde o começo, né, no ponto inicial, que nós falamos de breachpoint, até a máquina do Alex, tá? Então, você tem isso daqui. Tudo que eu estou explicando para vocês, vocês também podem fazer um report, tá? Ou granular, né? Só quero um overview, só quero ver os assets críticos, ou só quero ver todos os finds,
eu quero ver todos os devices, eu quero ver todos os breachpoints dos sistemas operacionais. Quando eu seleciono todos, esse tipo de relatório você pode compartilhar de forma interna, né, para uma equipe de prevenção à fraude, controle interno, auditoria, risco cibernético, operacional, entre outros aí, e também de uma forma externa, tá? Aqui você verifica, como falei para vocês, o número da campanha, a parte do range onde foi feita a simulação, um sumário de rede, um sumário de ativos, tá? Um sumário por sistema operacional, como eu falei para vocês, Windows Server, Windows Workstations, Linux e Mac. Nesse caso, a gente não tem Mac nesse próprio relatório. Mas tudo que eu estou explicando para vocês acaba aparecendo dentro do relatório, tá? Então, os assets finds, aí ele te aparece a porcentagem, o rate, a complexidade, a categoria, a descrição, quais são os devices afetados, para você poder fazer esse tratamento, tá? Um pouquinho abaixo, quando você contrata o pentest, normalmente ele chega nessa camada aqui, né, nas melhores práticas de remediação, tá? Ele vai te informar melhores práticas para que não aconteça mais no desenvolvimento de um projeto, no desenvolvimento do seu trabalho, no dia a dia de segurança, no dia a dia de TI da sua organização, tá? A nossa plataforma, ela te dá conselhos de forma priorizada. Por exemplo, esse Domain Credential, que era o maior risco dentro da sua organização, onde tínhamos 34 sensores, 34 devices aí comprometidos, você, para essa vulnerabilidade, a nossa plataforma, ela te dá 5 exemplos para você fazer a mitigação, tá? Então, um exemplo 1, 2, 3, 4, por exemplo, exemplo 3. Adicionar os seguintes usuários em grupos protegidos. Ela te dá a granularidade que você tem que fazer, ou seja, o usuário administrador do Corporate XM, tá? Do administrador do Internet XM, o administrador do Security Zone XM. Então, ela te dá um conselho acurado, um conselho específico para você fazer a remediação. Imagina que você chegue lá, e eu vou te mostrar outro exemplo para poder falar isso, tá? Bloquear conexões incoming das portas 445, 139, 135 e 3389. Quais são essas portas e quais são os computadores, quais são os hosts? Então, a nossa solução, ela acaba te dando, né? Porta 135, porta 139, porta 445, para o computador do Ted, do computador do Olivia. A mesma situação, para o computador do Alex, do computador do Olivia. Então, ela te dá as opções de uma forma mais acurada. Quando você chega lá na sua TI, para poder fazer essa remediação, pode ser que a sua TI vire para você e fale assim, putz, Edu, eu não consigo fazer uma remediação nessa porta 445 porque eu tenho uma aplicação legada. Tá bom, a gente tem outros conselhos, a gente tem o conselho número 2, a gente tem o conselho número 1, a gente tem o conselho número 5. Então, você consegue ter o papel de Purple Team junto com o seu Blue Team dentro da sua organização para que ele faça essa remediação de uma forma mais assertiva, você dando conselhos para eles, a partir do momento que ele fala, Edu, eu já remediei dentro da nossa infraestrutura, eu vou lá e rodo novamente uma campanha para ver a evolução ou não evolução desse gap. Então, você consegue tratar isso de uma forma contínua, tá? Como eu expliquei para vocês, tá? Aqui aparece todos os devices na minha campanha, então 60 devices, então ele aparece todos os sensores, todos os nomes, quando ele foi afetado, quais foram os IPs, quais os métodos que foram comprometidos. No caso, esse Partner Portal era o nosso breachpoint, né, ponto inicial de ataque, que ficava dentro de uma DMZ, que é esse carinha aqui, esse breachpoint aqui, tá? Que rodava no Windows 2012. É daí que começou o ataque. E temos um ponto final, que é a base de clientes, que temos aí também um Linux CentOS como o ponto final do ataque. Aqui, como expliquei no relatório, ele dá um overview de todos os sistemas operacionais incluídos na campanha, e aqui é a parte de cenário, que é a parte da criação do cenário. Então, eu tive 3 horas essa campanha aí, o máximo de campanha foram 3, os breachpoints, que nem eu falei para vocês, e aqui você tem a forma, que nem eu expliquei para vocês, de exclusão. Toda vez que você cria um cenário, você pode pegar categorias lá do Mitre Attack, categorias de vulnerabilidades,
que você consegue fazer essa exclusão. No caso, Group Policy Modification. Então, para esse teste, eu não incluí esse tipo de vulnerabilidade que caía dentro dessa caixinha, tá? Então, você consegue verificar o passo a passo dentro da sua organização, a evolução ou não evolução, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês pode ser integrado com qualquer tipo de CIEM, tá? Então, pro CIEM, se você tem um CIEM McAfee, se você tem um CIEM open source, se você tem um Splunk, se você tem um Logarithm, se você tem um ArcSight, qualquer que radar, qualquer um desses, você consegue fazer essa integração, tá? E o legal é que você consegue fazer esse tipo de integração e você consegue fazer através de APIs e você consegue fazer, tratar seus dados na origem. Então, por exemplo, cenários, você pode só enviar os cenários criados, você pode só enviar os cenários ativados, você pode só enviar os cenários com campanhas pausadas. Então, você consegue ter uma granularidade para você fazer já o tratamento aqui, não jogar aquele bundle, aquele balde de informação para o CIEM para ele se matar lá e fazer separar o joio do trigo, né? Você consegue fazer a partir da nossa plataforma. Campanhas, exatamente a mesma coisa. Campanhas pausadas, campanhas completas, ativos críticos comprometidos, você consegue jogar isso para o próprio CIEM, né? A própria update do sistema, se ele foi com sucesso, se ele falhou, tá? A própria parte de saúde do ambiente, tá? Então, a gente tem um banco de dados no ambiente, a gente tem um servidor norte, tá? Que é o servidor que é a console, que é isso que vocês estão vendo. Desculpa, o servidor sul, que é isso que vocês estão vendo. O servidor norte é onde tem toda essa tecnologia, que ele pega esses 4 fatores, que eu vou reforçar novamente para vocês, que é a segmentação de rede, que é a parte do misconfiguration, que é a parte dos exploits e vulnerabilidades e a parte da higiene de TI. Então, ela tem essa inteligência, esses 4 fatores combinados, onde eles trazem os resultados para vocês. E também temos os sensores. Então, os sensores, você consegue fazer toda essa inteligência para você mandar os sensores que estão ativos ou não estão ativos dentro dessas campanhas, tá? A partir desse momento, você tem a última parte, tá? Que é a última parte que é o nosso dashboard, onde eu explico como que está a evolução ou não evolução das campanhas que foram geradas dentro da sua infraestrutura por criticidade. Então, vamos pegar aqui, você consegue verificar por dia, você consegue verificar todas essas campanhas de uma forma semanal, você consegue verificar essas campanhas de uma forma mensal e também você consegue executar essas campanhas de uma forma anual. Então, você tem os extremos aqui, né? No dia 24 de abril aí de 19, você tinha o rate 1, ou seja, você está com um cenário de riscos administráveis, de gaps, vulnerabilidades, enfim, administrável, e você tem um cenário de alto risco, que é o número 5, que é o número máximo, tá? Isso é baseado no MitraTac e na inteligência da própria ferramenta, tá? Então, no dia 12 de junho, você tem o cenário 5, que você tem alto risco dentro da sua infraestrutura. E aqui você consegue ver também o gerenciamento de configuração, o gerenciamento de rede, o gerenciamento de vulnerabilidade, o gerenciamento de acesso, quantas campanhas você conseguiu rodar dentro do seu ambiente e a quantidade de sensores que você tem dentro do seu ambiente versus os que estão online, os que estão sendo executados pelas suas próprias campanhas. Pode ser que você tenha uma infraestrutura de 10 mil ativos, que você tem 10 mil ativos instalados XM Cyber lá, e você está rodando só em 2 mil. Então, ele vai aparecer aqui 2 mil online para você rodar, os outros, digamos, estão descansando, tá? E aí você tem um breve sumário de todas as campanhas que você pode setar dentro do seu ambiente. Lembra no começo que eu falei que você pode setar por ativos críticos, não críticos, por produto, por business units. Se você for uma hold, você faz por empresa. Se você tem uma série de ambientes dentro do seu parque tecnológico que você quer endereçar para determinadas campanhas, você consegue fazer isso, né? No decorrer da minha carreira, o que a ferramenta indica versus o que eu passei é que às vezes você faz um teste dentro da sua infraestrutura
que tem determinadas TIs que cuidam de determinados ambientes, e você faz um teste, né, um testão, um grande teste ali na sua infraestrutura, que você entrega dado de uma outra TI para uma TI X dentro da sua empresa. E aí o cara olha e fala assim, mas esses dados não pertencem ao ambiente, já cai em descrédito. Aqui na nossa plataforma, você consegue fazer essa granularidade por cenário e você apresenta aquele Blue Team Report de uma forma efetiva, né? De uma forma dos ativos já setados dentro da sua organização, tá? Então aqui você consegue setar todos os tipos de campanha que você consegue fazer dentro do seu ambiente de cenários. Você verifica quais são as campanhas, né? Você verifica, deixa eu ver, o PII que a gente verificou aqui, a gente tinha rodado a campanha 14, tá? E aqui você tem várias visões. Tem a visão por network, você tem a visão por domain, você tem a visão por computers OU e users OU. Então, a partir do momento que você faz esse tipo de seleção, você consegue verificar como que está sendo, através do sumário executivo, todas as suas campanhas dentro da sua organização, tá? Então, lembrando novamente, né, a nossa solução é uma solução que te dá visibilidade de como que está a superfície de ataque, ainda mais agora que você consegue fazer isso de forma remota. E aí, para você fazer uma POC, uma POC dentro do ambiente, para poder medir a efetividade mesmo da nossa plataforma, nós normalmente fazemos aí, num prazo aí de 3 semanas, um mês no máximo, de 2 a 4 cenários, né? Então a gente pega 2 cenários como melhores práticas da XM Cyber, sentamos com o cliente para ver qual é o cenário que mais preocupa ele, de 1 a 2 cenários, vamos acompanhando e apresentamos o Blue Team Report, que é esse que eu apresentei para vocês em formato de PDF, e também o outro focado na POC, na POC, para que os executivos entendam como que está a sua postura de segurança atual de infraestrutura, tá bom? Então, novamente, estou aberto a perguntas, tá? E também a gente consegue fazer uma apresentação mais detalhada, se for o caso, se as empresas se sentirem interessadas, para a gente conseguir evoluir numa possível POC junto à Safeway, tá? Eu acho que é isso. Acho que eu consegui abordar o tema home office, né? Algumas dicas só para a gente demonstrar o que a nossa ferramenta consegue ajudar em tempos de crise, e as 3 partes que são bem importantes da nossa ferramenta, que é a parte da visibilidade, da simulação e validação dos ataques, a parte do papel do Purple Team, onde eu pego, através de uma automatização daqueles 4 fatores que eu vou frisar novamente, que higiene de TI, segmentação de rede, falta de configuração correta e vulnerabilidades exploits, combinado esses 4 fatores, a gente consegue entregar para o Blue Team o papel, os gaps de uma forma priorizada por riscos, tá? Então você consegue fechar essas lacunas antes que um ataque seja suscetível dentro da sua infraestrutura. Eu acho que é isso, Carlos. Acho que eu consegui passar por todos os pontos do dash que eu acabei de demonstrar para o pessoal. Sim, agradeço aí o tempo. Alguém tem alguma dúvida que a gente pode já tirar agora? Ou se não, pode direcionar para os contatos da Safeway. Caso tenham alguma pergunta, existe validação de Zero Days? Não existe validação de Zero Days ainda. Estamos, na nossa base, ela está super rápida no momento que a gente tem um Zero Day como reporte de algum tipo de fornecedor. Por quê? Porque nós temos contato diretamente com o MitriAttack, temos um time que tem contato com eles, e também temos um time de pesquisadores e engenheiros de segurança, onde a gente verifica quais são esses caminhos, quais são esses vetores de ataque, e incluímos dentro da nossa plataforma, tá? Então, isso daí é muito rápido. Um exemplo que eu vou dar para vocês há um mês atrás, foi logo antes de eu ir para a RSA. Cheguei, fizemos uma POC com o cliente, tínhamos na segunda-feira uma vulnerabilidade da Microsoft, e na próxima semana teríamos uma POC com o cliente. Conseguimos fazer a POC e já conseguimos fazer esse endereçamento dessa vulnerabilidade, porque já acusou no Blue Team Report. Aí o cara falou, mas saiu a semana passada. Então, para determinadas vulnerabilidades que a parte do MitriAttack está à frente, que os nossos pesquisadores estão à frente, a gente consegue internalizar e consegue automatizar em tempo recorde aí para o pessoal
tá imune nesse fator de exposição, tá? Alô, bom dia ou boa tarde. O Gaudêncio Boa tarde. falando aqui da empresa CISP Cabo Verde. Tudo bom, Gaudêncio? Tudo. Não, basicamente a nossa empresa trabalha com PCI DSS, somos certificados PCI DSS, também Swift, não é? Perfeito. PKI, também PCI Card Production. Estamos na fase de certificação para PCI 3DS. E também temos o nosso ambiente que é só certificado para ISO 27001. E estávamos a analisar estes tipos de ferramentas mais abrangente que dava este tipo mesmo, que abordava estes temas. Principalmente neste momento estamos a usar a VPN para acesso remoto ao ambiente de Swift. Perfeito. Através do VPN usamos o Fort Client como cliente, com token do Fort Client. Depois fazemos o remote desktop para um Jump Server. Do Jump Server consegue-se abrir o portal do Swift. Este é um exemplo, não é? Para PCI também é a mesma arquitetura. Agora, Perfeito. com isto, estavam mesmo a procurar este tipo de ferramenta que dá para ter assim um overview mais aprofundado e mais detalhado de toda Perfeito. a conexão desde Perfeito, entrar Gaudêncio. até o ponto final. Perfeito. Eu vou pedir para que a Safeway os procurem, tá? Para a gente marcar uma conversa, para a gente conseguir evoluir, já que vocês têm interesse, para a gente conseguir evoluir. Se você quiser uma apresentação um pouquinho mais técnica ou um pouquinho de arquitetura, a gente consegue fazer posteriormente. Pode ser? Sim, pode ser. Estou disponível. Se pode ser logo na próxima semana, seria bom, porque queremos... Perfeito. Eu vou pedir para a Safeway entrar em contato com vocês, para a gente poder marcar uma nova apresentação, uma nova conversa com vocês. A gente contata ele, Edu, na semana Perfeito, Carlos. Dessa semana e marca para a semana que vem. Perfeito. Obrigado, viu, Gaudêncio? Obrigado também. Alguma dúvida adicional? Gaudêncio, Vitor Santos, boa pergunta. Obrigado, Diego. Acho que... Pessoal, se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta, não estou vendo aqui. Eu tentei ser o mais didático possível, né? Falar um pouquinho mais não sei se todos são de áreas de segurança, né? Então, às vezes o cara é de TI ou ganhou a responsabilidade de segurança, cybersecurity, em algum momento. Então, eu tentei explicar meio que didaticamente todos os conceitos de Breach Attack and Simulation, né? A diferença de um VAVM, passar por 3 grandes grupos, para que ficasse claro aí para o pessoal. Se tiver qualquer tipo de dúvida, pode procurar a Safeway, pode nos procurar, né? Para a gente conseguir fazer uma apresentação ou, enfim, tirar todas essas dúvidas daqui para frente. Bom, agradeço a todos. Obrigado, Edu, pela apresentação. Obrigado, Carlos. Obrigado pela oportunidade de estar mostrando um pouquinho mais de um conceito novo. Vocês já sabem, vocês já são parceiros já há algum tempo da gente, mas introduzindo o conceito de Breach Attack Simulation e essa oportunidade para a gente chegar aí no mercado do Brasil, principalmente, com força total aí esse ano. Pode ser durante agora a própria Covid, né, a própria quarentena, que a gente consegue fazer isso de uma forma totalmente remota, ou posteriormente aí pretendo ter contatos físicos, né, ter esse tipo de approach com nossos futuros clientes de uma forma presencial, aí agosto, setembro, acho que já estou no Brasil novamente aí para poder fazer algumas apresentações com vocês. Com certeza. Obrigado e agradeço a todos. Obrigado também. Bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia.